Hoje vamos a um day trade manual na Derive com a minha principal estratégia de day trade. Vou tentar alavancar um pouco da minha banca de alunos para chegar no final do mês e estar dentro da minha meta de 1 a 3% ao dia. Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui. Hoje vou colocar os meus principais indicadores aqui no gráfico da Derive e buscar algumas entradas para alavancar essa minha banca de acompanhamento. Hoje, abrindo aqui a minha planilha de gerenciamento, mês de março, até o momento, do dia 1º até o dia 11, que é hoje, vamos colocar aqui até o dia 11, até o dia de hoje, a minha média está em 1,96% ao dia, sendo que eu peguei durante esse mês todo e fiz apenas 3 operações, sendo elas com robôs e método ABR. Esse mês eu ainda não tinha feito estratégias manuais. Todas essas velas aqui pequenas representam o método ABR, que ultimamente tem pego um lucro maior, pois nós mudamos a nossa forma de efetuar o Gale, né? Então hoje tem a minha parte de operações manuais e quando eu fechar o método ABR, que provavelmente é amanhã, eu já também adiciono esse valor na minha banca, tá? Então se eu pegar aqui, gente, minha banca tá com 493 dólares, certo? Se eu pegar 10 dólares aqui, já representa 2,03%. É aquilo, gente. Vocês têm que pegar valores pequenos. Fica de 1 a 3%, já tá show de bola. Aqui vocês podem ver que eu peguei 7%, aqui 6,59%, aqui 4,57%. E todos esses outros dias, 0,63, 0,75%, porque você vai equilibrando para chegar no final do período, que é um mês, e você conseguir ficar dentro da sua meta. Se eu pego 2% hoje, para mim tá ótimo. Só que eu não vou ficar apenas nos 10. Eu acho que eu vou buscar pelo menos uns 20 aí. Começar com uma entradinha de 5 dólares. Faço um Gale um pouco maior, porque depois eu consigo recuperar com mais dinheiro, tá? Com mais recuperação. Se eu faço operações Rise and Fall, que são operações sobe e desce, né? Que traz de 90% a 95% de retorno. Se eu começo com 5 dólares, uma taxa de Gale de 2,30, eu não consigo nem chegar na minha sexta entrada, né? Que eu estou com 490. Se eu desço para 2,2, ele cai para 4,68, já fica dentro desse meu valor. Então eu tenho 6 entradas, tá? No total para fazer as minhas operações, começando com 5 dólares. Se eu acerto 4 entradinhas, para mim já tá bom, porque eu já consigo sair com a minha meta aí de 20 dólares batido, tá? Então vamos lá para parte da Derive, aqui, e vamos colocar primeiro a minha forma de operação. 1 minuto aqui e gráfico em velas, tá? Primeiro aqui já colocado no gráfico. Agora vamos aos indicadores MACD, RSI e de volatilidade bandas de Bollinger. Pronto. Já aqui tem 3 indicadores no meu gráfico e eu também utilizo suporte e resistência. Sempre estou lá identificando zonas de suporte e de resistência que me ajudam na decisão de efetuar uma entrada. Quando a minha entrada é forçada, eu começo sempre com a minha stake inicial, que é 50 dólares, né? Que é 5 dólares nesse caso. Se for uma entrada que eu tenho ainda mais confiança, eu posso até aumentar essa minha entrada. Por exemplo, aqui, eu vou colocar ticks, é que ele já está caindo. Vou colocar 10 ticks aqui nessa operação com 10 dólares. Que eu acho que esse ativo vai buscar novamente a minha banda de Bollinger inferior. Posso perder? Claro que posso. Minha primeira entrada. Tá vendo? Eu tô achando, né, que já aconteceu. O mercado está em uma LTB bem pequena e o Price Action, qual que é a representação aqui que você faz uma leitura? O mercado cai, bate a banda de Bollinger, sobe, desce, bate a banda de Bollinger, sobe, desce, bate a banda de Bollinger e eu fiz a mesma coisa. O mercado estava aqui em cima, estava demonstrando uma queda novamente e eu fui a favor dessa queda buscando a banda de Bollinger. Tá vendo como eu já peguei 9,53 dólares em apenas uma entrada? Deixa eu abrir minha calculadora aqui que eu não abri.
aqui 9,53, certo? E o mercado está ali. Minha primeira entrada, 5 dólares, posso dar uma forçadinha, jogar para cima agora, mas não quero, tá? Esse mercado pode subir, pode ficar trabalhando ali em torno da banda inferior. Eu não estou achando interessante fazer essa entrada, mesmo que seja forçada, até porque ele já deu uma afastadinha legal da banda, tá? Então vamos fazer o quê? Mudar de volatilidade. Aqui nós estamos agora na 10 de 1 segundo, vamos para a 10 normal. Ó, 10 normal batendo a minha banda de Bollinger Superior. Meu MACD lá em cima, afastando-se da minha linha de sinal. Meu RSI batendo 68. Aqui, se eu quiser fazer uma entrada forçada, gente, eu faço para baixo, tá? Para recuperar essa linha de sinal aí, começar a ficar mais paralela. Tá vendo que o mercado já desceu? Eu vou explicando e acabo perdendo a minha oportunidade, porque eu quero fazer a entrada e explicar também. Mas ele estava muito acima da minha banda de Bollinger e também muito afastado no MACD. Como é a primeira entradinha, você pode fazer essa forçada aí, com um tempo mais curto, tá? Nesse momento aqui, ó, já está com 5 segundos de expiração. Tinha que pegar quando estava estourando, lá em cima. Você pega, coloca lá em desvalorização, buscando que o ativo retome para a banda de Bollinger. Então, perdi aqui a minha oportunidade, não faço mais a entrada. Vamos para 25 de 1 segundo agora. Aqui não está interessante fazer uma entradinha, talvez eu entrasse em call, tá? Dando pelo menos um minutinho para ele se manter lá em cima, mas não é o caso nesse momento. Vamos buscar uma entradinha melhor, tá? Aqui nesse caso, um put. Vamos fazer um put aqui, ó, de um minutinho? Aí eu vou fazer um desenho de uma linha aqui, ó. 5 dólares put, direção de desvalorização. Você pode pegar uma linha aqui no gráfico e desenhar uma zona de resistência. Deixa eu tirar esses meus avisos aqui, né? Aqui uma linha de resistência, certo? Tá atingindo praticamente essa minha zona. E eu tô jogando que o mercado vai cair, tá? Um minutinho de contrato, para que ele realmente, mesmo que se mantenha acima, mesmo que rompa, tente acompanhar desse price action recente, que é o mercado subindo, batendo a resistência e caindo, né? Primeira entrada, 5 dólares, ele está subindo, ó, está acima da minha entrada inicial. Se ele buscar a minha banda de Bollinger Superior, eu provavelmente já faço o meu gale aqui, tá? Mas vamos ver, ele está ali ainda. Vamos colocar 10 dólares aqui já. Não, estou fazendo até mais gale, né? Estou fazendo 2.2, eu vou entrar com 11 dólares agora. Vou colocar aqui 2.2. O mercado está ali, fazer mais uma entradinha. Tá vendo? Ele começou a descer agora. Vamos ver se ele consegue manter essa descida aí. Deixa eu fechar essa daqui para tirar a bandeirinha. Tá vendo? Ele está ali, trabalhando na zona de resistência dele. Deu uma quedinha agora. Se eu tivesse colocado 2 minutinhos, talvez seria até melhor a minha entrada, né? Porque ele está realmente acompanhando essa primeira zona de resistência. Vamos ver se ele vai cair ou se ele vai ficar ali trabalhando perto da minha entrada inicial. Vamos ficar observando. Tenho 6 entradas, hein, gente? Eu tenho 5 gales no caso de tomar loss na minha primeira entrada. Tá ali, ó, trabalhando, próximo. Olha aí, essa brincadeira, gente, de você fazer a operação ao mesmo tempo que você está explicando. Olha a mistake que eu acabei entrando. Foi o meu fator de gale, 2.2. Era para entrar com... Eu vi aqui o 2.2, ó, e entrei. Era para entrar com 11. Então eu perdi 5 lá, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Perdi 5 lá. É complicado, mas assim, vai explicando. Espero que vocês tenham pegado a essência da minha ideia. Aqui mais 2.1, eu tô com 663, beleza, era para ter pego agora já meu lucro, né? Mas vamos ver, olha, ele tá voltando ali, novamente pegando a zona de resistência. Vou entrar aqui com 5 dólares se eu quiser, não entro com 10, não entro com mais, porque não é um momento ainda que eu esteja
crente que esse negócio, que esse ativo vai cair, tá? Até porque meu MACD está começando a pegar a linha de sinal aqui, tá vendo? Está começando a cruzar para cima. Ele está pegando lá em cima a minha banda de Bollinger. Posso aguardar ela, quer ver? Ó? Posso aguardar aqui o ativo. Caso ele pegue lá a minha banda de Bollinger, eu faço desvalorização. Só que ele está voltando de novo, gente. Tá vendo? Ó? Ele não está se mantendo tão forte nessa compra aí. Tá ali. Vamos ficar de olho nesse ativo aqui. Se ele vai buscar a banda de Bollinger, se ele vai ficar travando e toda vez caindo nessa zona. Eu posso fazer mais uma vez um put aqui. Vamos ficar de olho. Tá ali, voltou. Eu só tô nesse ativo aqui, gente, porque é algo mais educacional, tá? Porque se não fosse, já tinha saído dele. Vamos ver. Ou ele vai buscar minha banda de Bollinger lá, ou não vai aguentar nem chegar e vai começar a cair. Ficar de olho. Tá ali, ó. Tá bem indeciso, tá no doji. Tá lá o mercado ali. Tá voltando a cair, ó. Voltou a cair um pouco o ativo. Vamos fazer um minutinho aí? Primeira entrada. Vamos forçar aqui novamente a queda. Vamos esperar aí. Tá bem em cima da minha linha de resistência. Tá ali, trabalhando. Tá um pouco acima agora. Se eu tomar um loss, aí eu saio desse ativo aqui e tento uma coisa melhor em outro, tá? Começou a trabalhar. Quando começa a trabalhar assim, gente, de uma forma de dojis, o mercado tá meio indeciso, é legal até que vocês coloquem operações higher and lower, né? Aquele superior e inferior, que você coloca uma barreira de compensação. Você sabe que o mercado está lateralizando, está indeciso e uma barreira de compensação vai ser muito interessante na sua operação, tá? Aí, tá vendo? Ó, deu uma queda agora, vamos ver se ele confirma. Lá, confirmou, novamente. Não chegou a bater minha banda superior e ficou meio que trabalhando em cima da zona de resistência, né? Chegou uma hora que ele caiu novamente. 4,76 agora, mais 4,76. 11,39 já de lucro. Vamos mudar o ativo. 50 de um segundo. Hoje, gente, eu quis fazer esse vídeo. Ó, outro ativo, gente, tá? Outro índice sintético aqui que tá praticamente na mesma pegada do que os outros, tá vendo? Mais uma LTB, batendo uma zona de resistência aqui, né? Mas ele tá meio indeciso ali ainda, não chegou a bater nem a linha média da banda de Bollinger, então eu vou deixar. E como eu ia falando, hoje o dia tá pegado. Segunda-feira tá movimentado, um monte de BO. Falei, vou fazer um vídeo de day trade mais rápido, né? Sem nenhum tipo de roteiro necessário, tal. Faço um day tradezinho, faço um impulsionamento e show de bola. Até porque fazia tempo, esse mês aqui, dia 11 de março, eu não tinha feito nenhum day trade para minha banca manual. Aqui vocês podem fazer o seguinte, galera. Olha esse RSI aqui embaixo, tá vendo? Ó? Saiu daqui de baixo e deu uma alta bem forte, que foram essas candles aqui, tá vendo? Você pode pegar, fazer uma horizontal aqui. Deixa eu colocar uma horizontal aqui, ó. Tá vendo os pavis aqui, ó? Deixa uma horizontal aqui assim. Tá? Só para você ter uma noção a mais. Caso o mercado comece a subir, a banda de Bollinger superior pode começar a acompanhar essa subida. Quando bater a minha horizontal aqui de cima, a minha resistência que eu coloquei, é mais um sinal para eu fazer uma desvalorização, tá? Então deixa ali que não é algo tão que pode acontecer tão rápido, né? Então vamos para agora 75 normal. Nossa, os mercados estão todos estreitos, hein, galera? Tá bom para higher and lower, tá? Diversos mercados aí bons para higher and lower. Olha como é que tá aqui, gente. Praticamente tudo doji. Fazer um higher and lower aqui, colocando a minha barreira de compensação para baixo ou para cima. Vai, deixa eu colocar aqui só para vocês verem. Higher and lower, só que a entrada tem que ser maior. O meu gale também tem que ser maior. Quando eu estou fazendo operação assim, eu gosto de rise and fall, tá? Pouca ideia mesmo. Tem que ser rise and fall aqui, ó. 10 aqui.
entrando com 10 dólares. E um minutinho não, que vai ser muito pouco. Mas beleza, aqui eu posso fazer o seguinte, transformo já de novo em Rise and Fall e fico de olho para ele bater na minha banda de Bollinger inferior. Olha como está o MACD disso, gente. Tá paralelaço, bem paralelo ali, ó. Aqui para você fazer uma entradinha, coloca 5 dólares aí. Vou jogar para cima, vai. Tá próximo da minha banda inferior, tô jogando para cima. Vamos ver o que vai dar. Primeira entrada, deu uma forçada. A banda de Bollinger também já deu uma abertura mais para baixo, né? Vamos ver se eu consigo pegar uma win aí. Aqui está começando um pouco a se afastar a minha banda de Bollinger aqui embaixo. Minha próxima entrada são 11 dólares, tá? Não são... Aqui eu vou fazer mais uma, hein? Deixa eu ver o que vai acontecer primeiro. Como é que está o restante do gráfico? Ele está vindo numa queda macro, né? Você vê que a maior movimentação do mercado em si, ela está em uma queda, tá? Por isso que eu falei, deixa eu ver como é que tá, tirar o zoom, para ver se eu posso fazer um minutinho para cima, que talvez ele comece a cair de verdade, né? Ele pegou essa lateralização depois de uma queda e ele pode continuar a queda dele. Então ficar de olho aí, ó. Essa aqui eu vou perder a entrada. É interessante eu alternar o ativo, tá? Vamos alternar o ativo aí, fazer o Gale em outro índice sintético. Aqui, novamente aquele trabalho de LTB. Aqui, se eu quiser colocar uma linha, vamos colocar também uma linha aqui nessa parte. Opa, aqui. Beleza, colocar aqui uma linha. Ele está praticamente trabalhando em cima dela novamente. Vou colocar um minutinho para baixo, vai. Tá muito tempo já respeitando essa resistência aí, gente. Quando começa a bater muito ali, toda vez caindo, começa a ficar perigoso você toda vez achar que vai bater e vai cair, tá? Depois do terceiro, quarto toque aí, é bom você já começar a achar que ele vai realmente romper e vai inverter essa tendência. Mas vamos lá. Minha segunda entrada ainda. Estou entrando com 11 dólares, tá? Porque eu perdi 5 lá no outro ativo. Ele está caindo. Eu perdi 5 lá, poderia já fazer um scalp, tá, gente? Poderia ter vendido ali o meu contrato quando eu estava com 8,18. Eu teria recuperado meus 5 e ainda pego mais 3,18, né? Aqui eu estou arriscando, ó, tá vendo? O mercado pode ficar acima da minha entrada inicial. Se eu tivesse feito um scalpzinho ali, além de você recuperar o prejuízo, você ainda já tinha ganho mais, tá vendo? Ó, olha lá, tá vendo? Se eu tivesse feito um scalp, show! É 5 dólares de volta para minha banca, mais 3,18. E aqui eu tô aqui, forçando. Vamos continuar aqui? Cadê a minha planilha? De 11 eu vou para 24,20 agora. 24,20. Tô de olho aqui. Eu acho que ele não vai ficar tão mais respeitando essa resistência aí. Vamos ver. Tá ali trabalhando. Vou fazer mais uma entrada. A última, tá? A última que eu tô forçando aqui para ver se ele vai pegar. Caso eu tome um loss agora, gente, tem que bater muito os meus sinais, tá? Para que eu efetue uma entrada, aí vai ter que estar bem mais bonitinho aí para mim, o gráfico, os sinais, tudo batendo, tá? Aqui, ó, vamos colocar, ele já está acima novamente. Minha próxima entrada dessa vez é com 53,24. 53,24. Vou deixar aqui pronto, porque depois que eu errei lá o valor da minha entrada, eu já quero deixar colocado, né? Já perdi lá um valorzinho de 11 mais 5. Eu já deixo aqui na planilha, ó. Perdi 16. Estou me expondo agora em 40,20. Mas eu ganho 21,78. Eu recuperaria esses meus 16 dólares, né? Vamos voltar para cá. Tá lá em cima, vamos ver. Opa. Olha, gente, no último tique eu perdi. Então vou colocar agora uma entrada que tem que ser super interessante, tá? Vamos fazer um passeio aí. Errei 3, agora tem que ser, ó, aqui. Vou colocar aqui, vai, um minutinho para baixo. Veio de uma queda. As bandas de Bollinger se expandiram. Começou a pegar uma lateralização aqui, onde elas voltaram a ficar estreitas novamente.
E eu achava interessante até fazer com 2 minutinhos, tá? Coloquei 1 minuto, posso ter colocado pouco tempo, né? Porque eu acho que esse mercado ele vai descer. Vamos ver se ele vai descer mesmo. Mas eu deveria ter colocado pelo menos 2 minutinhos nessa daqui. Vamos ver se ele já vai pegar. A minha próxima entrada, se eu tomo um loss aqui, seria de 117,13. 117,13, né? Aqui. Aqui seria mais interessante 2 minutos, hein? Tá muito doji, gente. O mercado hoje é assim, então praticamente todos os índices sintéticos aí, o negócio tá bem em cima, trabalhando indeciso demais, né? Aí, beleza, ó. Eu peguei 50,74 dólares. Quanto que eu perdi? Aqui, ó. Eu perdi 40,20. Ganhei quanto que foi? Aqui na minha operação, ganhei 50,74. Entrei com 53. Ah, tá. 95%. Calma aí. Aqui tá 90. 95%. Agora sim, ó. 50,58. Venho aqui, 50,74, beleza? Eu perdi quanto lá, gente? Ó, perdi 5, tá? Perdi 5, perdi 11 e depois perdi, quanto que foi? 24, aqui menos 24,20, menos 28,81. Só que eu fiz uma recuperação que me deu 50,74, mais 50,74, 21 dólares e 93 cents. Se eu jogo isso aqui na minha planilha, vamos lá, dia de março, aqui março, 21,93, peguei 4,44% da minha banca, sendo que ainda vai entrar resultados do método ABR, tá? Então é isso, gente, mais um tradezinho hoje de leve aqui na Derive para minha banca de alunos. Hoje os ativos aí, o índice sintético trabalhando praticamente de forma indecisa, né? Doji para todo lado. E aqui o mercado tá caindo. Tá vendo, gente? Ó, é que ele tá tudo doji. Hoje tá complicado, tá vendo? Ó, tudo dojizinho, o mercado estreitando, mas ele fez a movimentação que eu tinha em cabeça, que ele vai descer, né? Ele peguei ele aqui, coloquei 1 minuto só, queria colocar um pouquinho mais para realmente ele pegar a descida. Quando você está trabalhando com time frame baixo, 1 minuto, 2 minutos, a probabilidade do seu contrato final, da sua saída, acabar próximo da sua entrada inicial é muito grande. Aí você pode perder o seu contrato no último tick, como aconteceu numa entrada minha aqui. Né? Quando você dá mais tempo para o mercado, você foge um pouco dessa questão da entrada final acabar na entrada inicial. E quando acaba nisso assim, você fica muito mais já na sorte. Dando um tempinho a mais, você quer o quê? Que acompanhe a sua análise. 2 minutinhos aqui seria mais interessante, já teria pego com mais tranquilidade, né? Mas beleza, é bom acontecer isso aqui, que fica para vocês aí mais um aprendizado, tá bom? Então é isso, gente. Peguei 4,44%, deu uma bela alavancada. Minha média acaba subindo, vamos ver, estava 1,86%, já subiu para 2,36% e ainda vai entrar método ABR nesses dias aqui que estão vazios e também no dia 11. Aí já é um ganho bem assim, que vai de 2,36 para quase 2,50. Então o mês de março está iniciando bem também, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa aí, deixa o feedback, deixa crítica, elogio, dúvidas aí, sugestões. Fiquem à vontade para comentar que eu respondo a todos. Caso você queira aprender a operar como eu opero, tem aí o Trader Consistente na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? Então é isso, pessoal. Boa segunda-feira a todos. Ah, outra coisa, né? Ah, Cristiano, 18 mil de conta. Gente, é que eu tive que fazer umas transações aqui, que eu também sou agente de pagamentos, né? Mas amanhã eu vou sacar um pouco, deixar só o valor do meu acompanhamento, que eu tô com 18, mas esse day trade é só da banca de acompanhamento, tá? É só do que eu tô fazendo aqui com essa banca com os alunos, beleza? Então é isso aí, galera. Dúvida, antes que alguém veja e já fala, nossa, mas você tá com 500 dólares e tá com 18 mil? É que ali
é valor também da minha banca de operação. Aqui é o acompanhamento que eu faço com o pessoal do Trader Consistente, beleza, gente? Então, grande abraço a vocês, até mais, tchau!